isso assim que começar a gravar. Aqui. Vou compartilhar com vocês o Google Sala de Aula para poder mostrar. Já está aparecendo, acho que vai começar agora, né? Vocês já estão vendo, pessoal? Já, né? Já. Então, estamos aqui na nossa turma. Vou abrir aqui o trabalho para mostrar para vocês. Então, gente, esse aqui é o trabalho do segundo bimestre, né? Acho que vocês lembram que eu expliquei no início das nossas aulas que todo bimestre eu tenho um trabalho um pouquinho mais elaborado que eu peço para vocês, né? No primeiro bimestre acabou não sendo tão elaborado assim por conta do tempo, mas agora para o segundo bimestre dá para a gente se organizar um pouco melhor. Então, o trabalho que vocês vão fazer é sobre a temática aí da Organização das Nações Unidas. A gente está sempre aqui falando, né, da ONU, citando ela em alguns contextos, por conta aí dos conteúdos que nós estamos trabalhando, mas é importante que vocês também compreendam, né, o papel da ONU no mundo, entendam assim que existem outras instituições aí que são subordinadas à ONU. Então, esse trabalho, ele tem esse cunho de pesquisa, mas para que vocês possam construir aí esse conhecimento acerca da formação da ONU e do papel que ela desempenha no mundo, tá? Então, como é que vocês vão fazer esse trabalho? O que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão fazer um trabalho de pesquisa. Então, o que vocês vão procurar saber? Quando que a ONU foi criada? Qual que é o papel da ONU? Então, para que ela serve? Os países que fazem parte, e aqui, pessoal, já faço uma ressalva. A ONU, tem quase 200 países que fazem parte da ONU. Vocês não vão fazer uma lista de todos esses países para colocar no trabalho. Mas vocês podem citar alguns como exemplo aí desses países que fazem parte. As instituições que são aí subordinadas à ONU, como, por exemplo, vou citar algumas aqui que vocês com certeza já ouviram falar. A Organização Mundial da Saúde tem ligação com a ONU, é subordinada à ONU. A Organização Internacional do Trabalho também. A Unicef, que é a agência que cuida da infância, né? Então, que é responsável pelas crianças, também é subordinada à ONU. A Unesco, que é uma agência que preza pelo patrimônio cultural e histórico, né, das populações, patrimônio cultural e histórico. Então, a Unesco cuida dessa parte. Que mais? A Acnur, que é a agência para cuidar dos refugiados. Então, existem uma série, né? Aqui eu trouxe só alguns exemplos, mas existem uma série de órgãos e instituições subordinados à ONU. Cada um aí preocupado com um recorte, né? Porque a gente está falando do mundo. E a gente sabe que existe uma série de problemas, né? De pontos aí que a gente precisa ter atenção. Então, a ONU procura organizar, né, dividir esse trabalho para que cada um possa cuidar aí de uma partezinha, tá certo? Bom, então, buscar aí essa questão, né, das agências, enfim, todas as informações que vocês encontrarem a respeito desse organismo internacional. E aí já fica a dica que a ONU é um organismo internacional, tá certo? Então, vocês vão colher dados, vocês vão pesquisar. Pesquisou, juntou informação. O que vocês vão fazer com essa pesquisa? Vocês vão organizar na forma de um roteiro e vai gravar um vídeo. E eu tenho imaginado aqui que é um vídeo curto.
cerca aí de... Eu imaginei cerca de 3 minutos. Mas assim, professora, eu fiz o meu vídeo, deu 4. Deu 4,5. Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Passou um pouquinho, não tem problema. O que eu não gostaria é que vocês fizessem um vídeo de 20 minutos. Não é esse o objetivo. A ideia é que vocês façam videozinhos mais curtos e que acabem abordando essa temática. Tá certo? Professora, meu vídeo deu 30 segundos. Não, aí também não dá. Não dá para você explicar tudo isso que eu estou pedindo aqui na pesquisa em 30 segundos. Então, eu coloquei aqui que é aproximadamente, né? Eu não escrevi isso, mas eu estou explicando para vocês que o vídeo tem que ter 3 minutos. Aí vocês entendem aí como aproximado. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, tá? Mas também não pode ser muito pouquinho. Como eu disse, não pode ter 30 segundos, não dá, tá bom? Então, gente, essencialmente é isso que eu gostaria que vocês fizessem no trabalho. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida a respeito? A Luísa levantou a mão. Pode falar, Luísa. Professora, então, esse vídeo pode fazer assim, tem que ser gravando o seu rosto falando, ou pode fazer com edição de vídeo com imagens, apresentando imagens, ou talvez desenhando, ilustrando as informações. Pode fazer assim? Porque eu não gosto de mostrar o rosto. Olha, gente, eu gostaria que vocês aparecessem, nem que fosse só um pouquinho. Mas vocês podem utilizar aí os recursos que vocês acharem adequado para fazer o trabalho, tá bom? Mesmo porque o foco aí é justamente o resultado da pesquisa. Então, o vídeo é só a maneira pela qual vocês vão entregar o trabalho para mim. Mas o trabalho é a pesquisa. Então, vocês vão pesquisar e vão compilar aí o que vocês escolherem de informação na forma desse vídeo. Então, vocês vão me entregar alguma coisa por escrito? Não, não tem trabalho escrito. Vocês apenas vão se apropriar do que vocês pesquisaram e transformar isso num vídeo. Tudo bem? Certo, professora. Ok, dona. Beleza. Bianca, pode fazer sua pergunta. Então, dona, é porque a Lívia, ela acabou de mandar mensagem no grupo falando que a internet dela caiu e que ela não tá conseguindo mais entrar. Que estranho, não apareceu nada aqui para mim. Que ela está tentando, mas fica tranquilo. Fala, vamos. Você pode responder para ela que você me avisou e que, gente, essas coisas de internet acontecem, né? Uhum, avisa. É a Lívia, né, Bianca? Aham, Lívia, isso mesmo. Peraí, deixa eu anotar aqui que ela teve problemas com a internet. Obrigada, viu? De nada, dona. Gente, sobre o trabalho. Dona, então acho que você já até respondeu minha pergunta, que era justamente sobre isso. Sobre Respondi? tempo. Porque eu tinha perguntado, porque o meu vídeo eu gostei muito dele, só que ele deu ele deu 3 minutos, só que tipo, não chegou praticamente nem na metade do vídeo. Aí eu até perguntei para você lá no privado se eu podia gravar o vídeo em 2 partes, tipo, a primeira parte, que eu acho que já tem 3 minutos e pouco, e gravar uma segunda parte, tipo, parte 1 e parte 2, separadamente. Que eu não conseguiria juntar tudo, senão ficaria muito grande. Entendi. Então, assim, José, vê se você consegue compilar um pouquinho. Se não, você me chama lá de novo, a gente vai conversando. Tá bom? Tá. Então tá, gente. Então, se não tem mais dúvidas a respeito do trabalho, a gente para por aqui. Deixa eu cortar essa apresentação. Espera aí. Bom, isso dito. Meu Deus, espera aí que eu fui no lugar errado, gente. Na semana passada, a gente começou a conversar sobre as questões lá do Muro de Berlim, né? E eu tinha pedido para vocês resolverem as questões de A a F, correto?
Sim, isso mesmo, professora. Maravilha. Eu dei uma olhada agora, só 9 pessoas entregaram. Que coisa, né? Isso que eu ainda deixei o finalzinho da aula para vocês fazerem, mas anyway, né? Vamos tocar o barco aqui. Já está aparecendo a apostila para vocês? Sim. Sim. Então, ó, vamos retomar daqui. Eu preciso acelerar, né? Acelera, acelera, acelera. Vamos lá para a gente tirar o prejuízo aí da aula que a gente não teve na outra semana. Então, como poucos alunos entregaram a atividade, eu não vou fazer correção disso agora. Eu ainda vou dar um crédito aí para vocês terminarem, né? E mandar direitinho. Mas na próxima aula a gente faz a correção, tá bom? Então, a gente vai seguir aqui dentro dessa temática da Guerra Fria e a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre o embate Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? União Soviética, para ficar mais curto aí para a gente falar. Ok. Bom, então, essencialmente, a Guerra Fria ela foi essa disputa entre os ideais capitalistas aí que foram representados pelos Estados Unidos e os ideais socialistas que eram aí defendidos pela União Soviética. E essa ideia de capitalismo, socialismo, também ganha uma conotação na terminologia que a gente estudou lá quando a gente estava falando de Europa, aquela ideia do Oriente e do Ocidente. Dentro da Guerra Fria, isso ganha um outro contexto. Então, quando eu falo que me refiro ao Oriente durante a Guerra Fria, eu estou falando das nações socialistas. Quando eu falo do Ocidente durante a Guerra Fria, eu estou falando das nações capitalistas. Então, fizeram essa associação de que o Oriente era socialista, o Ocidente capitalista. E isso não tem relação direta com a questão da posição geográfica, porque se a gente for pegar, por exemplo, Cuba, que era alinhada à União Soviética na Guerra Fria, Cuba, geograficamente falando, ela está no Ocidente, porque ela está ali na América Central. Mas ela era considerada Oriente pelo fato dela estar apoiando a União Soviética. Tudo bem até aqui? Vocês conseguiram entender que esse Oriente e Ocidente, nesse contexto, não é posição, mas sim dizer que Oriente era socialista e Ocidente capitalista. Sim, professora. Tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Professora, só que página que é mesmo? Desculpa. É a continuação ali, então, esse comecinho está na 206. Logo abaixo dos exercícios que vocês fizeram ou deveriam ter feito. Eu fiz, dona. Sim, eu sei, Luísa. Ó. Obrigada. Por nada. Achei. Então, assim, eu vou seguir aqui. E dentro dessa perspectiva do Oriente e do Ocidente, tem aqui algumas coisas que a gente precisa detalhar um pouquinho mais, né? Aqui, na verdade, ele retoma de novo a história do Muro de Berlim e tem uns vídeos que daí se vocês quiserem assistir depois, isso aqui eu vou deixar aberto, não é obrigatório, para quem se interessar pode assistir. Mas a gente vai falar, dentro dessa construção da disputa da Guerra Fria, a ideia do mundo bipolar, tá? E esse bipolar aqui, pessoal, já vou fazer já um recorte, porque geralmente eu pergunto isso para as turmas, e sempre tem alguém que fala, é aquela coisa da pessoa mudar de humor muito rapidamente, né? Não é essa bipolaridade que a gente está falando. Aí a gente vai entender um pouquinho melhor essa construção, né, de bipolar e multipolar dentro da geopolítica, tá certo? Eu acho que a gente até já comentou em alguns momentos, mas vale a pena a gente falar. A Guerra Fria, então,
ela foi aquele combate que não chegou às vias de fato, em teoria, né? Então não tinha exército contra exército. A disputa era ideológica e existia atrelada a isso corridas tecnológicas, né? Sendo que as duas aí que a gente tem mais clareza e mais conhecimento é a corrida espacial, que é justamente lá a ideia de chegar e dominar o espaço, e a corrida armamentista, né? A gente pode dizer que a corrida espacial, por muito tempo, ela ficou na mão, né, da União Soviética, porque foram os soviéticos que puseram o primeiro ser vivo em órbita, que é a cachorra Laika. Acredito que vocês já devam ter ouvido isso em algum momento. Sim. Né? Depois, também foi a União Soviética os primeiros a colocarem um homem em órbita, tá certo? Gente, eu vou tomar uma aguinha, só um minutinho. Oxi. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora, agora sim. Você tá bem, professora? Ai, gente. É que eu começo a falar, minha garganta tá pegando, sabe? E aí é isso só, tá bom, gente? Eu fechei aqui para tomar água, porque aqui dá mais trabalho, né? Tem que ficar tirando tudo, passando álcool na mão. É diferente, em casa é mais tranquilo para fazer isso. Mas vamos lá. Desculpa. Então, a gente tem a corrida espacial. Então, teve lá a primeira, o lançamento da Laika, depois teve o lançamento do primeiro homem em órbita, que foi lá o Yuri Gagarin, que cunhou aquela frase famosa, né? A Terra é azul. Ele foi a primeira pessoa a ver a Terra de fora. Então, e o primeiro satélite artificial que também foi posto em órbita foi feito pela União Soviética. Então, existia ali uma série de vantagens na questão da União Soviética na corrida espacial. Só que daí, o ápice da corrida espacial, né, que na verdade foi o que decretou o fim dessa corrida, foi a chegada do homem à Lua, né, em 1969, pelos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos alcançam a Lua, a corrida espacial chegou ao fim, porque naquele momento era o mais longe que era possível chegar, era alcançar a Lua. Com a tecnologia que tinha disponível ali, era o mais distante que eles poderiam ir. Bom, já a corrida armamentista teve ali, como diz o nome, né, era o desenvolvimento de armas, né, e armas aí bem poderosas. Entre elas, o desenvolvimento de armas nucleares. Então, até um pouco do respeito, vamos dizer assim, que existe em relação à Rússia hoje, ela advém desse período. Porque, assim, economicamente, a Rússia, ela não tem, assim, não é bem um país rico, né? Não que eles sejam pobres, não é isso, mas não é, por exemplo, como a China, como os Estados Unidos, né? Ou como países da Europa.
é diferente. O respeito e a importância da Rússia, ela vem, na verdade, como herança desse processo da Guerra Fria. Porque justamente nesse período, essas tecnologias foram sendo desenvolvidas, a gente teve aí o surgimento dessas armas, e ninguém sabe ao certo que tipo de armamento está na mão dos russos hoje, decorrente da corrida armamentista da Guerra Fria. Então, é aquilo. Você não tem certeza do que o seu inimigo tem lá em mãos. Você vai cutucar ele com a vara curta, você vai mexer, né? Correndo o risco aí dele ficar com raiva e resolver te atacar com alguma coisa que você nem sabe o que é, porque ninguém tem certeza do que eles têm. Ô, professor, a União Soviética, só para tirar uma dúvida, assim, bem... A União Soviética não existe mais, né? Não. A União Soviética se dissolveu em 1991, tá? Que é bem o fim da Guerra Fria. A gente vai falar um pouquinho disso na sequência, tá bom? Ok, obrigada. De nada. Então, a corrida armamentista, ela, na verdade, a gente pode até pensar, por exemplo, a questão aí das armas nucleares. A gente já sabia, né? O mundo já sabia que os Estados Unidos tinham essa tecnologia ali, visto que eles utilizaram no fim da Segunda Guerra, né? Na verdade, há quem diga que aquilo ali foi um grande teste, né? As ogivas jogadas em Hiroshima e Nagasaki, né? Eles tinham o domínio da tecnologia, fizeram as bombas e fizeram um teste, né? Vamos ver o que acontece se eu jogar uma bomba nuclear em algum lugar. E a gente viu o que aconteceu, né? Até hoje tem gente que tem problemas de saúde em decorrência dessas bombas que foram lançadas lá na década de 40. É um absurdo. Mas, enfim, né? E aí ficou muito evidente essa corrida. O que é importante a gente levar em consideração aqui é que você fala, mas eles ficaram ali pesquisando, buscando solução para criar arma. Então, mas muitas dessas tecnologias que foram desenvolvidas para poder atender essas necessidades da corrida armamentista se tornaram tecnologias adaptáveis à nossa realidade. Então, muito se sabe, muito se diz, né, que muita coisa que foi inventada para poder fortalecer exércitos durante as guerras, a gente conseguiu adaptar a tecnologia para o dia a dia. Vocês querem ver uma coisa? O forno micro-ondas. O forno micro-ondas, ele advém de uma tecnologia que foi criada durante a Segunda Guerra Mundial, que era para resolver um problema de armamento, só que pegaram o princípio da tecnologia e adaptaram e fizeram aí esse advento da modernidade que aquece o nosso almoço em 2 minutos. Né? Então, assim, muita coisa que foi desenvolvida nesses períodos acabaram sendo adaptadas para o nosso dia a dia. Então, de certa forma, a gente pode falar que essas duas corridas, que não deixavam de ser uma corridas tecnológicas, acabaram trazendo, obviamente, né, é uma consequência, não era o seu objetivo inicial, mas trouxeram algumas benesses para a sociedade, né, para a sociedade, conseguiram adaptar coisas aí para a gente usar, beleza? Bom, dito isso das corridas, a gente vai voltar aqui para essa ideia da bipolaridade e multipolaridade. Primeiro, eu queria que vocês pensassem comigo. Pensem nas palavras bipolaridade e multipolaridade. O que vocês entendem dessas palavras? Bipolaridade, eu sei que bi vem de 2, então é meio que dividido em 2 partes, em 2 lados, alguma coisa assim. Multipolaridade é a segunda palavra? É a segunda palavra. Multipolaridade é algo que tem mais lados, tem mais divisões. São múltiplas divisões. Assim, pegando pela palavra mesmo. Então, assim, ó, polaridade aí, gente, é de polo mesmo, tá bom? Então, o bipolaridade seriam 2 polos, né? Dividiu aí em 2, como a Luísa colocou. Então, 2 polos. E a multipolaridade são vários polos ao mesmo tempo, tendo ali
o seu desempenho, né? Então, deixa de ser em 2 e passa a ser 4 polos, tá? Ô, gente, desculpa, vai ter uns barulhos, né? Meio diferente. Hoje não vão ser meus cachorros que vão participar da aula, tá? Sem problema, dona, imagina. Então, vamos lá. Então, a gente vai entender esse contexto. Então, durante a Guerra Fria, um outro nome que a gente levava em consideração é a ideia do mundo bipolar. Então, tinham 2 polos. Quais eram esses polos? O polo capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos, e o polo socialista, liderado pela União Soviética. Então, 2 polos bipolar. Beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho desse sistema bipolar. Ele funcionou, então, até a última metade aí do século XX. Então, tipo, ele finaliza, ele termina lá em 1991, certo? E aí, dentro dessa organização, existem aí 4 agentes ou 4 atores que a gente tem que levar em consideração para a compreensão. Primeiro deles, os polos, né? Os Estados Unidos e a União Soviética, que são aí os 2 atores nacionais essenciais. Por que são essenciais? Porque tudo gira em volta deles. Vocês viram que eu estou toda hora aqui repetindo, né? Estados Unidos, capitalista, União Soviética, socialista. Então, nesse período, tudo se baseia em torno dessas 2 lideranças. O segundo ponto, esses blocos aí, eles chamam de blocos, né? Mas eu diria que são organizações militares. A OTAN e o Pacto de Varsóvia, que são 2 atores transnacionais. Então, aqui vamos fazer um parênteses. Como eu disse, são 2 acordos militares, tá certo? A OTAN, ela é esse acordo militar do lado capitalista, tá? E só para vocês terem uma ideia, a OTAN, ela existe até hoje. E quando ela foi criada, ela tinha o objetivo de fornecer aí apoio militar para os países que se alinhavam ao capitalismo, se alinhavam aos Estados Unidos. Então, a OTAN era aquele suporte, né? Caso algum país aliado dos Estados Unidos precisasse daquele suporte no momento. O que acontece? A OTAN, como eu disse, ela funciona até hoje. E, atualmente, existem até algumas... como eu posso dizer? Alguns questionamentos em relação às ações da OTAN. Por quê? Já existiram, infelizmente, mais de uma vez, episódios onde a OTAN foi interferir. E nessa interferência, ao invés deles atingirem realmente os alvos, eles acabaram atingindo civis. Então, em zonas de litígio, onde as pessoas já lutam ali para tentar se proteger, em vez deles acertarem o real inimigo aí, né, o foco, acabaram acertando alvos civis. Então, existe todo um questionamento a respeito da postura da OTAN, né, já que, quando acaba a Guerra Fria, não fazia muito sentido mais manter esse acordo de ajuda militar. Mas os Estados Unidos resolveram manter a OTAN funcionando. Em contrapartida, tem o Pacto de Varsóvia, que era esse acordo de ajuda militar que representava a União Soviética e estava ali para ajudar os aliados da União Soviética. Então, assim como acabou a União Soviética lá em 91, quando a União Soviética se dissolve, o Pacto de Varsóvia também deixa de existir. Então, mas porque, como eu disse, não faz mais sentido, não tem mais a União Soviética, então não tinha por que o Pacto de Varsóvia continuar funcionando. Então, esse se desfaz. O terceiro ponto, a ONU, que é um ator universal, e aí entra a questão da pesquisa de vocês. A ONU é muito importante em todo esse contexto, porque, assim, a função principal da ONU, o objetivo principal dela, é promover a paz mundial. Esse é o objetivo primordial dentro da ONU. Então, sendo uma instituição
que preza pela paz no mundo, a gente está falando de aí meio século de conflito, ela teve um papel bem importante nesse período, né? De ficar prestando atenção se em algum momento poderia, de fato, eclodir uma guerra propriamente dita, né? Com um exército contra exército. E, por último, mas não menos importantes, a questão dos países não alinhados, que seriam os países que não eram comprometidos com nenhum dos blocos. Então, é aquele cara que não tomou partido, que não ficou nem do lado da União Soviética, nem do lado dos Estados Unidos, que virou assim e falou, vocês estão brigando, problema de vocês, eu vou cuidar da minha vida. Então, teve país que ficou nessa posição, que ficou separado. Outra coisa importante, eu até vou perguntar se eu já falei isso aqui. Eu já expliquei para vocês a nomenclatura, sobre a questão da nomenclatura, que volta e meia aparece aí de maneira equivocada, primeiro, segundo, terceiro mundo? Eu não lembro, mas eu acho que talvez você já tenha comentado alguma coisa assim. Que primeiro mundo é o mundo capitalista, o segundo socialista e o terceiro os capitalistas pobres? Eu não tô lembrada, mas eu acho que você falou isso no começo do primeiro bimestre, alguma coisa assim. Tá. Bom, então também tem isso, né? Quando acaba a União Soviética, essa ideia de primeiro, segundo e terceiro mundo não faz mais sentido, porque o segundo mundo deixou de existir. Então, a gente só fala agora de país desenvolvido e subdesenvolvido, tá bom? Bom, tudo isso dito, a gente continua aqui. Pessoal, é aquilo, se vocês tiverem dúvida, por favor, né? Vão conversando comigo. Vamos lá. A dinâmica aí do poder mundial modificou-se sensivelmente nos últimos anos da era bipolar. Então, no finalzinho lá, né, meados dos anos 80, que começa ali uma movimentação que ia ficando claro que aquele jeito que o mundo estava organizado, ele não ia durar por muito tempo, tá certo? Na medida em que a importância relativa que se atribuía ao elemento militar diminuiu em benefício dos elementos econômico, tecnológico, político, diplomático. O que ele disse aqui? Durante a Guerra Fria, a força militar era muito importante, certo? Tanto é que eles tinham lá a questão da corrida armamentista. Então, um lado ficava tentando mostrar para o outro o seu poder militar, justamente para falar assim, olha só, se você vier mexer comigo, você vai ter problema. Porque eu tenho aqui um super exército, eu tenho aqui muita tecnologia para ser aplicada numa situação de guerra efetiva. Então, você fica aí no seu canto, eu fico aqui no meu, não se mete comigo. Então, o elemento militar era muito presente. Só que, como eu disse, meados dos anos 80, isso começa a perder o sentido, né? Não se falava mais dessa questão da necessidade de ter o exército. Por quê? Porque, primeiro, que eles já tinham observado que outra guerra seria muito mais uma situação de implementar uma série de prejuízos financeiros, novamente, que a gente estudou lá, a questão da reconstrução da Europa no pós-Segunda Guerra. Eles precisaram de ajuda de outros países, e foi uma trabalheira pôr a Europa em pé novamente. Então, não fazia muito sentido mais ganhar as coisas dessa maneira, por conta dos prejuízos associados à ideia de uma outra guerra. Obviamente, além dos prejuízos, né, das vidas perdidas em batalha, mas a gente está falando aqui de prejuízo financeiro também. Então, não é interessante mais chegar no ponto de um bombardear o outro. Por quê? Por conta de todos esses desdobramentos, essa situação dos prejuízos que podem acontecer. E aí, começou-se a notar que, nesse período aí, meados dos anos 80, que as questões econômicas, então, o poder econômico dos países, como eles se relacionavam com o mundo,
passaram a ter muito mais importância do que o poder militar que cada país tinha. A questão do desenvolvimento tecnológico, mas essa tecnologia para ser aplicada em coisas do nosso dia a dia, como, por exemplo, o desenvolvimento aí das tecnologias de comunicação. É no fim dos anos 80 que vai aparecer ali os primeiros celulares, né? Então, aquele celular que hoje vocês olham, dão até risada, que parecia um tijolo, ou aquele que era o telefone dentro do carro. Então, assim, essas tecnologias, elas começam a surgir ali e começam a mudar a maneira como também, de novo, as pessoas e os países se relacionam. E as questões político-diplomáticas. Galera, eles começaram a perceber, né, os países foram começando a notar que é mais fácil a gente resolver as coisas conversando do que tacando bomba um na cabeça do outro. Então, exercer a diplomacia é fundamental para a boa relação entre os países. Quando tudo isso começou a fazer sentido para eles, começou a apontar o norte, uma mudança, né? Que isso ia acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Então, essa mudança aí de importância, né? Deixou a força militar de lado e passou a dar importância para outros pontos, isso acaba conduzindo, né? Os destinos aí dessa organização do mundo. Então, essa alteração conduziu a passagem de uma fase de confrontação à fase da negociação nas relações entre as principais potências mundiais. Então, parou de ter o confronto, então, né, vão brigar, e passa para uma fase do, peraí, vem cá, vamos conversar. Vamos tentar resolver nossos problemas através do diálogo. E isso é uma mudança, assim, muito marcante. Com isso, né, lá no início do século XXI, a gente vive, né, um sistema internacional multipolar. Então, a ideia bipolar era 2, multipolar são vários, né? Compostos por multiblocos econômicos, com diversos centros políticos mais ou menos autônomos, com destaque para os Estados Unidos, Rússia, União Europeia, China e Japão. Eu falo até anterior, essa questão do mundo multipolar, ele já se apresenta para a gente no fim da União Soviética, lá no início da década de 90. Quando, em 91, dissolve a União Soviética, acaba, e o socialismo é derrotado dentro desse conflito da Guerra Fria, já começam a surgir ali os países despontando, né? E tendo essa influência, essa importância dentro do mundo. O primeiro, né, dentro desse contexto, o processo da reunificação da Alemanha faz com que a Alemanha surja como um desses polos novos, como um país que tem ali a sua relevância política, tecnológica, econômica, né? Tanto é que dentro da União Europeia a gente sabe que a Alemanha é um país muito importante, certo? Até aqui tudo bem, gente? A questão de que deixou de ser bipolar, né, de duas lideranças, só Estados Unidos e União Soviética, e passamos a ter vários polos. Sim, professora, isso eu entendi. Eu só queria saber, tipo, a data, quando que isso aconteceu mais ou menos, só para anotar, para deixar. Então, essa transição, ela acontece no início dos anos 90. Então, 1991, acabou a União Soviética. E acabando a União Soviética, nos anos seguintes, então 92, 93, começam a ir pipocar essas novas lideranças. Tá certo? Então, você pode colocar que é na primeira metade da década de 1990 que começa esse processo. É claro que hoje, né, que até o texto fala aqui, no início do século XXI, hoje a gente acaba conseguindo observar esses polos com mais propriedade, né? Que, como ele cita aqui, né, os Estados Unidos. Então, veja, os Estados Unidos, que já eram um dos polos, permaneceram como sendo um polo. A Rússia era um dos países que fazia parte da União Soviética, mas era o país mais intenso, né? Mais que tinha mais força, vamos dizer assim, dentro
dentro da União Soviética. Aí, né, a gente já fala da União Europeia, não fala mais de países soltos dentro da Europa, mas a gente fala do bloco, da China, por motivos óbvios, né, pessoal? E Japão, tá certo? Então, esse processo começa ali, no início dos anos 90, e se solidifica agora no início do século XXI. Tudo bem, Luísa? Deu para você anotar? Sim, professora, consegui, obrigada. Por nada. Gente, aí, para a gente finalizar, tem aqui também mais uma sequência de exercícios que eu gostaria que vocês respondessem. Só que nesse caso aqui, eu gostaria, que é a página 208, certo? Exercício A, B, C e D. Aí, vocês não precisam fazer. Por quê? Vou ler com vocês aqui. Pesquisa em sites, livros didáticos, materiais disponíveis, o papel da Organização das Nações Unidas. Isso aqui é o que vocês vão fazer no trabalho. Então, não precisa responder essa questão aqui. Só responde até a D. Tudo bem, gente? Tudo bem. O Nicolas pediu para avisar que ele teve que sair da aula porque ele foi no médico. Tá bom? Nicolas? É. Tá. Vou anotar aqui. Essa questão tá no livro, não tá, Pro? Está, gente. Tá tudo no caderno, no currículo em ação aí, tá bom? Então, aí depois eu também vou abrir um espacinho lá no... A gente vai usar o currículo de ação 2, Pro, que eu peguei já. Não, gente, nós estamos usando o 1 ainda, tá? A hora que for o Ok. 2, eu aviso vocês. Então, é do currículo em ação 1, a página 208, e eu vou abrir depois lá no Google Sala de Aula um lugar para vocês subirem a atividade respondida, tá bom? Ok, professora. Sobre isso, sobre essa questão do mundo bipolar e da multipolaridade. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Nenhuma. Não, acho que nenhuma dúvida, professora. Então, meus caros, a gente vai mudar de assunto. E aí, como eu disse, eu vou aguardar vocês fazerem esses exercícios para a gente poder corrigir. Tá bom? Bom, Desculpa, qual que é a página mesmo, Pro? 208, né? 208 exercícios de A à letra D, tá bom? Ô, dona, eu tenho uma pergunta assim. Pode fazer. O mundo multipolar, ele ainda existe, né? Sim, é o que a gente vive hoje, né? O que deixou de existir foi só o bipolar, que era só Estados Unidos e União Soviética. Acabou esse mundo, e aí o que a gente vive hoje é o multipolar, que são todos esses países, incluindo a União Europeia, como lideranças aí, né, referências para uma série de ações aí no mundo. Tá bom? Aí a gente tem que responder no caderno ou pode fazer view Word? José Miguel, do jeito que você achar melhor, mas eu acho que essa aí dá para fazer no caderno mesmo, não precisa copiar a questão, só marca lá, né, página 208, coloca as letrinhas e responde, tá? É uma atividade como se estivesse na sala de aula fazendo o exercício ali na aula, tá bom? Mas para a Então gente tá, poder Pro. retomar o que a gente discutiu, tá certo? Bom, isso dito, gente, a gente finalmente vai começar a falar da China. Aqui o texto se apresenta como China e Índia, porque, na verdade, a gente vai falar na sequência, né, da Índia também, porque agora a gente vai, depois de ficar todo esse tempo aí na Europa, a gente vai dar uma olhada na Ásia, tá? E vai visitar e conhecer aí a respeito de alguns países. E o primeiro deles vai ser a China, certo? Primeira pergunta, eu estou falando aqui que a gente vai trabalhar, né? O texto até traz para a gente já esses dois países, China e Índia. Vocês sabem me dizer o que eles têm em comum?
A população gigantesca? Isso mesmo, Luísa. Então, esses dois países, eles são os dois países mais populosos do mundo, né? A China é o mais populoso e na sequência vem a Índia. É claro, pessoal, que assim como a gente observou aqui no Brasil, em relação aí aos desdobramentos da Covid, a gente tem observado nas últimas 2 semanas uma intensificação da pandemia na Índia. Eu não sei o quanto vocês têm acompanhado de noticiário, mas está existindo essa intensificação. E tem uma diferença, né? Na verdade, existem algumas peculiaridades em relação à Índia. Porque, assim, eles são, a gente sabe, é um país gigantesco, tem muita gente que vive lá. Ao mesmo tempo, é um dos países que mais produz vacina no mundo. Eles são grandes produtores de vacina, mas essas vacinas, em sua maioria, são para atender outros mercados. Então, eles não estão produzindo a vacina para vacinar a sua própria população. Eles produzem e aquilo está sendo enviado para outros países que compraram essas doses. Terceiro, não existe um plano nacional de imunização, não existe uma centralidade, alguém que esteja organizando quem deve ser vacinado no momento. Quarto, as vacinas na Índia não são gratuitas. Então, as pessoas precisam pagar pela dose. Como existe essa necessidade do pagamento, nem todo mundo tem dinheiro para pagar a dose da vacina. Então, virou um Deus nos acuda, porque quase não tem vacina. As vacinas que tem, né, estão sendo atribuídas para quem tem dinheiro para pagar por elas. Quem não tem dinheiro para pagar está adoecendo. E o sistema de saúde da Índia está entrando em colapso. Então, assim, pode ser que a gente tenha aí algumas mudanças no perfil populacional da Índia por conta dos desdobramentos da pandemia. Então, do mesmo jeito que a gente observou aqui no Brasil, que a gente teve aí, na primeira vez na história, esse crescimento negativo, né? Mais gente morrendo que nascendo, pode ser que a gente precisa realmente dar um pouco mais de tempo para ver como as coisas vão ser conduzidas por lá, mas provavelmente a gente vai também observar alguma alteração aí em relação ao perfil da população indiana, tá certo? Então, só fazendo esse parênteses para vocês, né, terem esse embasamento aí, esse conhecimento de mundo, né? Tudo bem? Sim, Então, professor. beleza. Então, agora vamos começar a falar da China mesmo. Deixa eu perguntar, ó, tá vendo? O subtítulo traz pra gente aqui, né? China, o dragão asiático. Vocês já ouviram falar ou nessa expressão dragão asiático ou tigres asiáticos? Vocês já ouviram? Tigres asiáticos eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é, não. Tá. O dragão asiático, ele não é tão difundido entre nós aqui. Os tigres são mais. A gente vai falar dos tigres, mas nas cenas dos próximos capítulos. Então, assim, dentro da mitologia chinesa, né, o dragão, ele tem ali todo um significado, ele tem uma importância, né, a figura desse animal mitológico. Primeiro é interessante a gente pensar como que surge essa ideia do dragão na cultura chinesa, porque, na verdade, está associado com uma maneira de explicar fósseis, né, ossadas de dinossauro que foram encontradas no território chinês. Então, ao se deparar com aquilo, né, e não ter certeza do que era, houve essa ideia de que aqueles ossos ali poderiam ser ossos de dragão. Então, já criou-se uma mitologia aí. Aí, dentre tantas lendas que envolvem a figura do dragão na cultura chinesa, uma delas fala que o dragão ele foi requisitado pelo Deus Criador. Então, o Deus Criador chamou o dragão para ajudar a criar o mundo. E essa ideia do dragão ajudando o Deus Criador simboliza a sabedoria. Então, dentro da cultura chinesa, a figura do dragão, ela simboliza a sabedoria.
Dentro também, uma outra perspectiva da figura do dragão na cultura chinesa é que o dragão ele envolve o bem. Então, o sentimento de bondade, de bem, ele também está associado à figura do dragão. Os antigos imperadores chineses se chamavam de filhos do dragão. E ainda hoje existe dentro da população chinesa aqueles que se consideram descendentes do dragão. Olha que interessante a construção que é feita, né? Então, se a gente pensar, olha só, os imperadores se chamavam, falavam que eram filhos do dragão. O dragão simboliza sabedoria e simboliza a bondade. É meio que o imperador puxar para si, dizendo, né, olha, como eu sou filho do dragão, eu sou um ser sábio e um ser de bondade. Então, veja como as construções ali são feitas, né? A gente também sabe que a China ela é o berço de uma das mais antigas civilizações do mundo, tá? E então ele é carregado dessas tradições. Mas, ao mesmo tempo, é uma das economias que mais cresceu nos últimos anos, né? E justamente por isso, por observar esse crescimento econômico, que deram, dentro desse campo da economia, deram esse nome de dragão da economia global. Então, por isso que vocês podem se deparar com essa expressão do dragão chinês. O dragão é o dragão da economia, que conseguiu e consegue manter taxas de crescimento econômico que nenhum outro país do mundo mantém, inclusive durante a pandemia. Eles cresceram um pouco menos, mas continuaram crescendo. Em 2017, só para a gente ter a título de comparação, em 2017 a gente tinha o PIB da China foi de 12,2 trilhões de dólares. E só foi realmente superado pelo PIB dos Estados Unidos, que foi de 19,4 trilhões de dólares. Honestamente, gente, eu não sei nem escrever esse número. A quantidade de zero que ele deve ter, né? É muito dinheiro. É uma economia extremamente volumosa, né? E aí, né, que a gente já começa alguns questionamentos, né? Poxa, a China não é socialista? Como é que a China, sendo socialista, ela pode ser a segunda economia do mundo? Como é possível conciliar essas duas coisas? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso ao longo das próximas aulas. Todo mundo sabe o que é PIB, gente? Renda. Não, pera. Confundi. Acho que não. Renda per capita, alguma coisa assim, não é? É Não, isso. não é renda per capita. Guilherme disse produto interno bruto. É isso aí. Isso aí, Guilherme. Produto interno bruto. Eu ia procurar agora no meu caderno. O que é o produto interno bruto, gente? É toda a riqueza que um país produz no espaço de um ano. Então, aquele número bonito lá, 12,2 trilhões, é toda a riqueza que a China produziu em 2017. E aí, em todas as atividades econômicas, tá? Então, em tudo que eles fazem, que gera lucro, aquilo ali, né, os 12,2 trilhões, foi resultado de toda essa riqueza, tá certo? Bom, dito isso, a gente fazendo essa primeira introdução aí, né, algumas características da China, a gente vai começar a falar, né, talvez acho que talvez da primeira temática que vem à nossa cabeça quando a gente fala da China, que é a questão da população. Então a gente vai começar falando por isso. A população chinesa, ela, né, como a gente já falou, é a maior população do mundo. E em 2017 tinha mais de 1,3 bilhão de habitantes. Esse tamanho dessa população, isso não é de hoje, né? É uma população que é grande já há algum tempo, mas ela acabou em 1979
a China teve que implementar algumas políticas para tentar conter esse crescimento, certo? E aí, né, em 79, propriamente dito, foi implementada a política demográfica que ficou conhecida como política do filho único, tá certo? Acho que vocês já devem ter ouvido falar a respeito dessa política. Então, aqui a gente vai detalhar um pouquinho mais como ela funciona, tá certo? Bom, olha o nome, né, gente? Política do filho único. O que será que falava essa política? Só pode ter um filho? Que só poderia ter um filho, né? Mas vamos lá, ó. Então, diante desse crescimento grande que a China estava acompanhando lá nos anos 70, o governo chinês, preocupado, né, com esse ritmo de crescimento populacional tão grande, preocupado no sentido que a gente está falando de um país onde o Estado é muito presente na vida das pessoas. Então, assim, garantir os serviços básicos, né? Então, garantir acesso à saúde, à educação, ao lazer, garantir moradia, tudo mais. Tudo isso é responsabilidade do Estado chinês. E se, de repente, tipo, a população estava ali naquele ritmo acelerado de crescimento, o Estado chinês ficou preocupado naquele momento. Poxa, acho que não vou dar conta de oferecer tudo isso para tanta gente assim, né? Já que as pessoas não param de se reproduzir. Veio essa ideia de delimitar aí a questão da reprodução, porque de certa forma, né? De certa forma não, né, gente? Foi direto ali em cima, atuando em cima dos direitos reprodutivos daquelas pessoas. Então, em 79 veio aí a ideia, né, das zonas urbanas, ou seja, nas cidades, a implementação da política do filho único. Então, cada casal que morasse nas áreas urbanas da China poderia ter apenas um filho. Na zona rural, então, as famílias que viviam no campo, para eles foi permitido que eles poderiam ter 2 filhos, mas na ideia de que esses 2 filhos representariam ali uma força de trabalho para ajudar nas atividades do campo. Então, por isso que quem morava na zona rural tinha autorização para ter 2 filhos, porque imaginava-se que esses 2 filhos iam ajudar ali a família nas atividades do campo. Tudo bem até aqui? Sim, dona. Beleza. Vamos lá. Obviamente, gente, que controlar esse tipo de coisa não é fácil. E resultou numa série de problemas, tá? Entre esses problemas que foi notado naquele momento, a questão do abandono de bebês. Então, muitas crianças foram abandonadas durante o período que essa lei vigorou. E aí eu faço um recorte, porque, em especial, os bebês abandonados eram meninas, e eu já explico o porquê disso. A questão aí do aborto, então, muitos abortos foram feitos durante esse período. Esterilizações em massa, né? Então, assim, as pessoas começaram a fazer cirurgias para evitar aí os filhos, como, né, nos homens é a vasectomia, nas mulheres é a laqueadura. Então, procuraram procedimentos para ficarem estéreis, para não correr o risco de ter outro filho. Além do extermínio de recém-nascidos. Aqui, extermínio, gente, é extermínio mesmo, é matar o bebê, tá bom? Além disso, desses problemas, os pais que, porventura, acabavam tendo o segundo filho, perdiam o emprego e as crianças eram impedidas de frequentar a escola. Porque, dentro dessa lógica da política do filho único, o Estado chinês garantia educação de qualidade, saúde de qualidade, enfim, tudo aquilo que uma criança precisava, o Estado garantia para um filho. Se o segundo filho viesse, a família perdia a oportunidade de usufruir desses serviços. Então, as crianças não podiam ir para a escola, enfim,
tudo aquilo que era oferecido era retirado, além da questão aí da punição através da perda do emprego para os pais que não conseguiam aí manter e cumprir a lei do filho único. Tudo bem até aqui? Sim, prof. Professor. Então, vamos lá entender agora a questão dessa sequência de problemas que eu listei aqui. Primeiro, o abandono de bebês, e aí aqui, como eu disse, o abandono de meninas, né? O abandono de bebês, gente, foi uma prática que foi difundida por quem não tinha coragem, por exemplo, de fazer um aborto, muito menos de matar o bebê que acabou de nascer, né? Então, o que acontecia? Se as famílias só poderiam ter um único filho, existiu ali uma predilecência para que as famílias tivessem filhos homens. Por quê? Porque no entendimento dessas famílias, ter um filho homem era uma garantia de ter alguém ali para trabalhar, uma garantia ali da força física, né? Que poderia prover o sustento da família posteriormente. Então, enxergava assim, uma mulher ela não tem a mesma força física que um homem tem, e logo, por não ter essa força, então ela não vai servir para o trabalho. Olha a construção que a galera fez. E por isso, acabava deixando aí, abandonando as meninas, né? Então, entregava lá no orfanato, abandonava o bebê, e tentava ter outro filho, na esperança desse próximo filho vir com o sexo masculino. Então, assim, não dá nem para elencar como tudo isso é tão errado, né? A gente pensar que se escolhia o sexo pensando aí no possível aproveitamento da força de trabalho daquele filho no futuro. Então, essa era uma das coisas. A questão do aborto, gente, do extermínio de recém-nascido é a mesma coisa. Geralmente, quando eu conseguia saber ali, né, ter essa noção que se viria uma menina, existia o aborto, além, né, obviamente, das famílias que já tinham um filho e acabavam engravidando novamente, praticavam-se o aborto para não perder os benefícios do governo chinês, e matar os bebês também. Então, quem não entregava para adoção, matavam as filhas, né, para tentar ter aí a chance de ter um filho homem numa próxima gestação. Luísa, pode falar. Ô, professora, mas essas pessoas não podiam sair da China para ter o filho em outro lugar? Então, Luísa, poder até podia, mas vamos pensar um pouquinho, né? É o lugar delas, é a casa delas, né? Sair assim, como eu posso explicar isso para vocês? Tirar as pessoas do lugar onde elas nascem, de onde elas crescem, de onde elas vivem, nem sempre é uma tarefa fácil. Então, pensando, você fez um raciocínio correto, tipo, engravidamos novamente. Então, vamos embora daqui para a gente não precisar descartar o bebê, entregar para adoção, ou, né, fazer coisa pior. Era uma possibilidade? Era, mas não era uma prática por isso, porque era meio que abandonar a vida que a pessoa tinha para poder garantir o nascimento dessa segunda criança. Então, culturalmente, todas essas práticas, né, que a gente lista aqui como problema, elas eram práticas que eram aceitas, vamos dizer assim, do ponto de vista cultural, porque todo mundo, né, podia escolher um desses caminhos caso acontecesse a segunda gestação. É difícil da gente entender, mas é uma questão cultural, que naquele momento ali fazia sentido. Tudo bem, Luísa? Uhum. O Ô, Guilherme professora, mas pode falar. essa política continua até hoje ou
Não. A gente vai até a próximo tópico a gente falar que essa política ela precisou ser extinta, porque a China não pensou nos desdobramentos dela a longo prazo. A gente já vai falar disso. Deixa eu só ver a pergunta do Guilherme aqui, ó. E quem adotasse uma criança? Poderia ter mais de um? Também não, Guilherme, não podia. Então, mesmo adotando, era só uma criança para poder realmente manter ali os benefícios oferecidos pelo Estado chinês, tá bom? Bom, então vamos seguir aqui para tentar entender como é que essa política acabou sendo um tiro no pé, né, do Estado chinês. O que aconteceu, gente? Durante 30 anos, as pessoas tiveram aí os seus direitos reprodutivos estreitados, né? Vamos dizer assim. Não era possível ter mais de um filho. Só que assim, o tempo está passando, esses filhos únicos foram nascendo, crescendo, foram se tornando adultos. Quem era adulto foi envelhecendo. E aí a China se deparou com um problemão. Ela começou a ver a sua população economicamente ativa, ou seja, as pessoas que trabalham, né, a força de trabalho do país, envelhecendo e se aposentando. E a reposição dessa força de trabalho não estava acontecendo a contento. Por quê? Porque nasceu, né? Eu sei que é só estranho, nasceu pouca criança para repor essa mão de obra. Com a restrição que só podia ter um filho, essa quantidade de um filho não foi suficiente para poder repor essa mão de obra que foi envelhecendo e se aposentando. Então, o que a China começou a perceber? Que estava faltando gente para trabalhar. Eles têm posto de trabalho, mas não tem gente para ocupar as vagas. Economicamente, falando aí da segunda economia do mundo, isso é um problemão. Eu tenho trabalho e não tenho quem faça, porque não tem chinês para assumir esses postos de trabalho. Então, quando eles começaram a perceber que deu ruim nesse aspecto, eles começaram a repensar essa política. Então, num primeiro momento, eles abriram para a população chinesa, para os casais, né? Olha, quem quiser ter mais um filho, vocês, por favor, né, se dirijam ali a uma agência do governo, façam ali o pedido por escrito, que cada um vai ser analisado e as autorizações serão dadas. O que aconteceu? Quando eles fizeram essa ação, eles imaginavam que aproximadamente 5 milhões de casais fossem procurar por eles. Só que, na verdade, só 700 mil casais foram pedir autorização para ter mais filhos. Porque daí também tem uma outra coisa. A gente está falando, quem está tendo filho hoje em dia é justamente essa geração que veio com a ideia do filho único. Então, eles cresceram numa sociedade e aprenderam que o ideal de família é um pai, uma mãe e uma criança. Um filho só. Eles não estão abertos ainda, isso não está bem estruturado para eles, porque eles aprenderam que o correto era ter um filho só. Então, essa mudança, até no hábito reprodutivo dos chineses, isso também vai demorar um tempo. Porque essas pessoas cresceram entendendo que era para ter um filho só. E isso não se muda da noite para o dia. Tem outros aspectos também. Por exemplo, por conta dessa predileção pelos meninos, hoje falta mulher na China. A população é predominantemente masculina, tem mais homem do que mulher. Então, isso também é consequência das decisões ali que foram tomadas, né? Por escolher entre os dois sexos, escolhiam, né? Preferiam sempre os meninos. Aí hoje não tem a quantidade de mulher suficiente. Então, gente, é uma série de problemas que foram aí desencadeados. E aí, em 2015, foi totalmente abolida a política do filho único. Então, é recente, gente. Tem 6 anos que isso chegou ao fim, né?
E justamente por isso, para tentar ampliar a força de trabalho, e aí a gente também pode parar para pensar. As crianças que estão nascendo aí a partir de 2015, elas vão levar pelo menos mais uns 15 anos para virar mão de obra na China, né? Porque elas têm que crescer, têm que estudar, virar adulto para poder começar a trabalhar. Então, também não resolve o problema de imediato. Eles vão ter que encontrar outras soluções até realmente conseguirem fazer essa reposição da força de trabalho. Além disso, a China também é um país que está envelhecendo. Então, estimular o nascimento é também uma maneira de amenizar o impacto da presença aí de pessoas com 60 anos ou mais no seu perfil populacional. Estima-se que até 2053, 35% da população chinesa vai ter mais de 60 anos. E, de novo, do ponto de vista econômico, isso é um tanto quanto problemático. Gente, tudo bem até aqui? Sim. Sim, professora. Sim. Então, vamos lá. Vamos lá, não. Eu vou fazer o seguinte. A gente começou a falar da China, tá ok. Eu sei quanto é exaustivo ficar falando, ficar me ouvindo falar aqui. Eu vou fazer o seguinte. São 11h25. Eu vou fazer a chamada e eu vou liberar vocês para vocês fazerem, nesses minutos finais, os exercícios. Quem está atrasado da semana passada e quem está com tudo em ordem, fazer esses que eu passei hoje, as 4 perguntas. Tá bom? Eu vou... sobre o que eu falei até agora, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Sobre a China, não. Não? Então, olha, eu vou interromper a gravação.